Fala galera! No episódio de hoje de cálculo numérico, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre interpolações lineares e bilineares e como desenvolver gráficos 3D no Python. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, fica ligado e vamos com a gente! Oi gente, eu sou a Gabi e hoje eu vou ensinar um pouquinho vocês sobre a interpolação bilinear. Vou fazer alguns exemplozinhos aqui e depois a Karine vai tomar continuidade do assunto. Então, bom, a interpolação bilinear consiste basicamente na determinação dos valores intermediários de funções de duas variáveis. Ou seja, para os nossos valores de y1, y2 e x1 e x2, a gente consegue valores de temperatura em função dessas nossas variáveis para chegar nessa superfície 3D aqui em cima. E ela é 3D porque o nosso eixo Z, ele que vai ser a nossa temperatura. Então, com isso, basicamente, depois que eu ensinar para vocês como que a gente vai fazer, a gente consegue calcular qualquer temperatura dentro desse quadrado. Isso que é a nossa interpolação. Bom, e para começar aqui, a gente vai começar fixando o nosso y1 aqui nessa nossa linha horizontal. Mas antes disso, eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre a nossa fórmula de Lagrange e como que a gente vai usar ela depois. A fórmula de Lagrange, então, basicamente é essa daqui que tá nesse quadrado, primeiro quadrado que eu tô marcando para vocês. E ela basicamente é o somatório do nosso YK vezes o nosso LK de X. Depois a gente vai substituir para ver como é que vai ficar isso. E o nosso nosso LK de X, ele basicamente é essa expressãozinha aqui, que ela tá resumidinha aqui nesse outro quadrado. Vamos fazer um exemplozinho aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais visual para vocês. Então aqui ele pede pra gente encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 1 que interpola os pontos da tabela. Então a gente fixando aqui o nosso y1, a gente tem que o nosso L0, o que ele vai ser? Ele vai ser o nosso x menos x2 dividido por nosso x1 menos x2. E o nosso L0 vai ser multiplicado pelo nosso y0, que é o nosso f de x1, y1. O mesmo vale para o nosso L1, que é o nosso x menos x1, dividido por x2 menos x1. E também a gente vai multiplicar isso pelo nosso y1, que é o nosso f de x2, y1. Então, multiplicando o nosso L0 e o y0, o nosso L1 com y1, a gente vai somar eles, lembra da formulazinha, o somatório, para termos o nosso P de 1 de x. Então, basicamente, a gente encontrou com isso a nossa temperatura, que é o nosso eixo y, já que a gente fixou o nosso y1. Então, desse jeito, a gente ficou com essa expressãozinha aqui, que eu mostrei anteriormente para vocês. Agora a Karine vai tomar conta a partir de agora e vai mostrar para vocês como que ela faz com as outras variáveis. É com você, Karine. Oi, Gabi, muito obrigada por iniciar a explicação. Eu vou continuar ela aqui. Então agora a gente vai pegar outra borda e vamos aplicar a mesma técnica que foi dita anteriormente agora. Então a gente vai pegar f de x1, y2, f de xi, y2 e f de x2, y2 que está aqui mostrado. A diferença agora é que a gente vai fixar esse y2, então a gente fixou aqui no y2 e não no y1, como foi dito anteriormente. A partir disso a gente vai ter o nosso x aqui que a gente quer descobrir que é o f de x e y2. A gente vai ter o nosso x1 que é f de x1, y2 e x2 que é f de x2, y2. A partir disso a gente vai ter a nossa equação aqui de y0, L0 de x mais y1, L1 de x, exatamente igual do exemplo anterior. E o nosso L0 e L1 vai ser exatamente igual também do exemplo anterior. Então, L0 de x menos x2 sobre x1 menos x2. E L1 de x, que é igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. No y0 e no y1, o que vai mudar é o valor de y2. Anteriormente, o que era fixado era o y1. E agora, como eu disse, o que vai ser fixado é o y2. Por isso que y0 é f de x1, y2 e y1 é f de x2, y2. A partir disso, a gente consegue a nossa equação polinomial, que é a nossa equação de interpolação do valor de f de x e y2, que vai ser f de x1, y2, vezes o L0, mais f de x2, y2, vezes o L1. Que é a equação que está mostrada aqui embaixo, nesse slide. E agora, recapitulando, a gente calculou as interpolações do f de x e y1, que está mostrado aqui nessa primeira equação, e conseguimos também o f de x e y2, que é essa segunda equação. A gente conseguiu fazer isso fixando o y para realizar a primeira e a segunda interpolação, fazendo com que as equações se tornem independentes apenas de x e.
mas elas não são independentes de y e i. E a gente quer achar o valor de x, f de x e y e. E como a gente vai descobrir como a gente vai colocar esse y e i também dependente na equação, né? Então, para isso, para a gente conseguir realizar isso, a gente vai ter que fixar agora o x e. Então, antes a gente estava fixando aqui horizontalmente o y1 e y2, e agora a gente vai fixar verticalmente o x e. E vamos variar o y. Então, dessa forma, a gente tem aqui, a gente vai chamar de z. Esse z vai ser o nosso f de x e y e, que é o valor que a gente quer calcular. Então, ele vai ser o ponto, a temperatura que eu quero descobrir. E agora, os valores que antes aqui em cima a gente chamava de x, a gente vai chamar de y. Então, a gente tem o nosso y, que é o z, que é o f de x e y e. O y1, que é f de x e y1. E y2, que é f de x e y2. Assim, a gente vai ter a nossa equação de interpolação aqui, que é z0, L0y, mais z1, L1y. Essa equação, ela vai ser seguida na mesma lógica que as anteriores, que a gente já falou, mas só vai mudar os valores mesmo. Então, o valor de L0 aqui, L0y é y menos y2, y1 menos y2, L1y vai ser y menos y1 sobre y2 menos y1. Aí a gente vai ter o nosso valor de z0, que é f de x e y1, e z1, que é f de x e y2, que e substituindo, né, na equação de interpolação, a gente vai ter aqui o nosso z0, o nosso L0, o nosso z1 e o nosso L1 aqui. E se você observar nesse slide aqui, a gente tem a nossa equação que eu acabei de falar, que é f de x e y. Mas, se você perceber bem, os valores que a gente tem aqui de z0 e z1, que é f de x e y1 e f de x e y2, são valores que a gente já calculou nos exemplos anteriores, que estão aqui embaixo. Então, a gente já tem as equações de f de x e y1 e f de x e y2. E dessa forma, a gente só substitui, então, aqui o valor de f de x e y aqui em cima na equação e f de x e y2 aqui em cima na equação. E dessa forma, a gente vai conseguir a nossa equação de f de x e y dependentes de y e x i, conseguindo assim calcular a temperatura que a gente tanto quer. Então aqui a gente vai ter a nossa equação de y menos y2 sobre y1 menos y2, vezes toda a equação que está aqui em cima de f de x e y1, desculpa, e mais, então a gente vai ter esses valores mais y menos y1 sobre y2 menos y1, vezes o f de x e y2, que é essa terceira equação que a gente tem aqui, que foi descoberta, substituindo na equação de interpolação de f de x e y. E aqui a gente tem um resuminho de tudo que a gente fez, e é exatamente essa equação que a gente quer, que a gente vai usar na nossa programação para conseguir descobrir a temperatura que a gente quer. Então, a gente tem a nossa equação dependente de x e y e os valores de f de x1, y1, f de x2, y2, f de x1, y2, f de x2, y2 são valores que a gente conhece, que a gente tem conhecimento. E por isso que vai ser possível calcular a nossa temperatura, que vai ser a partir da programação que a Cecília vai começar a explicar aqui pra gente. Oi, Ká, muito obrigada. Então, gente, eu sou a Cecília. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho do nosso código em Python para a resolução do nosso problema. Então, vamos lá? Então, galera, como as meninas falaram anteriormente, a gente quer descobrir o valor da temperatura nesse ponto aqui, dessa placa. E a gente vai fazer isso a partir do Python, né? Então, primeiro de tudo, pra gente descobrir, a gente precisa calcular quais são esses nossos valores constantes, que é o x1, x2, y1, y2 e todos esses valores de temperatura, que são essas funções aqui dos cantinhos das bordas. Para isso, a gente vai utilizar esse código inicial, que pega a partir do nosso número de matrícula, que a gente vai digitar, ele vai calcular todas essas constantes pra gente. Então, esse aqui é o código, e aí a gente tem algumas considerações importantes. Existe esse comando aqui de for i in range 2, que é pra gente digitar dois números de matrícula diferentes, pra gente obter, no final, né, duas temperaturas finais diferentes para duas placas diferentes, tá? E o segundo ponto importante é que esse x, y, z e w, por uma questão de notação mesmo, pra gente não ter que ficar se preocupando em escrever uma coisa complicada como f de x1, y1, a gente denominou como sendo x, y, z e w, só por uma questão de facilidade. Então, essa é a nossa parte inicial do código. A partir disso, a gente vai, do nosso número de matrícula, tirar, então, todas as nossas constantes. Agora, então, a gente vai montar, né, escrever aqui as funções geradas pela interpolação. Primeiro ponto aqui também, a gente precisa definir o x e y, que são esses valores aqui, xi e yi, que segundo o enunciado do nosso problema, são a média aritmética entre x1 e x2, y1 e y2, respectivamente. Então, é isso que está escrito aqui. Segundo passo é definir as nossas funções. A gente aqui tem três funções, f1, f2 e f3. Por que a gente tem três? Porque é como se a gente estivesse fazendo três interpolações lineares diferentes, né? Então, é como se a gente pegasse esses valores aqui e achasse um valor de temperatura intermediário desse lado, esses valores aqui
achasse um outro valor intermediário de temperatura aqui e depois fizesse essa interpolação com os valores intermediários calculados para achar o nosso resultado final. E é isso que é feito. Então, a gente define, né, essas 3 funções, e essas 3 funções vieram, né, do nosso desenvolvimento teórico. A primeira função, essa aqui que está sendo mostrada, a segunda, essa aqui, e a terceira, essa aqui. E é isso que a gente escreve aqui, define todas essas funções bonitinhas, lembrando que as variáveis aqui, elas estão de acordo com o nosso código inicial. E aí a gente vai, então, retornar a nossa função 3, que é a nossa função final, e a temperatura que a gente quer, né, que é o f de x, y, y, é o nosso resultado numérico, né, o resultado dessa função. Então, agora, só nos resta printar esse valor. Então, vamos rodar o código e a gente vê o que acontece. Então, vou colocar o primeiro valor de RA e o segundo valor de RA. Então, para o primeiro valor, a gente obteve uma temperatura de 86,5 e para o segundo valor de RA, uma temperatura de 86 graus. Agora, então, pessoal, com todos os nossos valores calculados, temperaturas estimadas a partir da nossa interpolação bilinear, o Bruno vai mostrar pra gente como que a gente pode construir o gráfico 3D dessas nossas funções em Python. Então, é com você, Bruno. Beleza, galera. Obrigado, Cecília. Bom, muito prazer. Meu nome é Bruno Caserta. Então, agora vou trabalhar com vocês como é que a gente consegue plotar essa função 3D num gráfico. Vamos ver como é que isso acontece de fato? Beleza. Bom, então já que a gente está falando de um gráfico 3D, a primeira coisa que a gente tem que definir é de onde até onde vão os nossos parâmetros, certo? Bom, então, ou seja, significa o quê? De onde até onde vai o nosso x, de onde até onde vai o nosso y, e de onde até onde vai o nosso z, beleza? Então é isso que a gente vai começar fazendo aqui. Então a gente vai colocar que o nosso eixo x do nosso gráfico, ele vai, aqui eu vou colocar um linspace, que ele é basicamente, esse linspace é basicamente um array, mas como a gente está tratando da função NumPy, a gente vai estar fazendo isso para esse gráfico 3D, a gente utiliza essa função linspace, beleza? Mas ela é muito semelhante ao que a gente faz no array. Bom, então ele começa do x1 e vai até o x2, certo? E a gente vai pegar 30 números nesse intervalo. Pode ser? 30 não. Vamos pegar 50. 50 números nesse intervalo. Vamos fazer a mesma coisa com y. Então o nosso eixo y, ele vai do y1 até o y2, e vamos pegar 50 números nesse intervalo aí, para a gente fazer o nosso gráfico, belezura? Show! Agora, essa é uma das partes mais importantes que a gente vai estar fazendo aqui no nosso gráfico. A gente vai definir essa função, que ela chama Mesh Grid, que ela basicamente, o que ela faz? Ela crava um valor de x, e conta todos os y relacionados a esse x. E aí depois ela trava um valor de y e vai fazendo para os x relacionado a esse y. Então, eu não sei se vocês lembram, foi assim que a gente desenvolveu, basicamente, a parte teórica, né, do que a gente está trabalhando aqui, para achar a temperatura no ponto x1, x e y. E por que a gente está fazendo isso também? Porque o nosso gráfico 3D ele vai ser construído por camadas, galera. Então, semelhante ao que funciona numa impressora 3D, ele vai construindo por camadas. Então, basicamente, é isso que a gente vai estar construindo aqui agora. Então, tá em maiúsculo, né? Então, mesh grid do x, y, que é isso que eu acabei de comentar com vocês, e a gente sabe que o nosso z é uma função do nosso xy, agora nosso x1, yzão. Belezura? Então agora basicamente é a construção do nosso gráfico. Então aqui eu estou criando a figura, né, para que ela apareça. Agora a gente vai falar para o Python. Python, estamos fazendo um gráfico 3D, que é esse plt.axis projection 3D. Beleza? O X contour, faltou um X aqui, contour. Estamos falando aqui então que o nosso gráfico 3D ele vai ter os parâmetros, ele vai ter, né, os parâmetros X, Y e Z. E como eu comentei, como ele vai ser construído por camadas, vamos construir, sei lá, não sei, 400 camadas, pode ser? E aí então a gente vai definir a corzinha que vocês vão ficar aqui, vai ser a magma, vai ficar bem bacana. Belezura. Agora então basicamente a gente só vai definir aí o nome dos nossos eixos. Então, vamos falar que o eixo X vai chamar eixo X, o eixo Y vai chamar Y, e o eixo Z vai chamar Z. Vamos ver se funcionou. Show. 214, 512. Olha lá. Ops, aqui a gente só esqueceu de um negócio, na verdade, bacana também, galera, que ele ficou nesse ângulo, né? Na verdade, agora a gente vai definir um ângulo para a gente conseguir ver ele de cima, beleza? Que vai ser isso aqui, ó. O x.view underline in 60,35. Aqui a gente só acabou de falar para ele qual é o ângulo que a gente quer ver o nosso gráfico. Tá vendo que ele ficou dessa forma aqui, assim? Então agora, 214, 512. Olha que bacana que ficou.
Então a gente vê aqui que ele é uma coisa um pouco torta, assim, né? E aí agora, então, só para desencargo da consciência, vamos rodar isso aqui para o outro RA, para a gente perceber qual que é a diferença entre eles e que realmente ele é construído em cima daquele Lean Space que a gente criou. Beleza? Deu um segundo aqui. Então, vamos fazer rodar de novo e agora a gente troca o RA, que vai ser o 235.187. Olha lá. Tá vendo aqui, ó, o X ele vai mais ou menos perto do 10 até o 80 e pouco, que é o nosso 784. Tá vendo aqui? E o Y também, ó, vai do 19 até o 64. E o outro, ó, como que realmente é feito dessa forma. O outro ele não ia de 15 a 42, olha aqui. E aqui de 31 a 99. Beleza? Bom, galera, era isso. Pra vocês verem que a gente consegue trabalhar isso na maneira 3D. Muito legal, muito bacana, muito útil. E agora deixo com vocês a explicação aí da conclusão do nosso exercício. Valeu? Abraço!